Ô meus irmãos, minhas irmãs, estava desde 10 horas começamos a live, só que eu estava em outra, conectado ao pastor Francisco Pinheiro, né, que é a outra extensão da DMS Natal. Então não vou recomeçar, mas vou dar continuidade aqui, e vocês podem pegar o início dessa live em Pastor Francisco Pinheiro ADMS. Você coloca aí Pastor Francisco Pinheiro ADMS Natal, vai aparecer, e você se conecta lá e você vai ter acesso ao início desta live. Estamos já na conclusão, estamos falando sobre o tempo que gera raízes, e você pode recomeçar a partir daqui. Você vai assistir essa live e você vai pegar o começo dela lá no Face Pastor Francisco Pinheiro ADMS e EAD. Aí você vai pegar o restante da live lá. Eu comecei a live no outro link e fui informado aqui que eu estava fazendo a live em outro Facebook. Então, que está integrado com a DMS Natal, que é agora que você está me ouvindo. Então vou dar continuidade para não recomeçar, mas no início dessa live você vai encontrar Pastor Francisco Pinheiro e a DMS. Amém? Então vamos dar continuidade. Então, voltando aqui, né? Estávamos falando sobre o tempo. O tempo gera raízes, novos hábitos não se instalam em poucos dias. Pesquisas apontam que o cérebro leva cerca de 60 a 90 dias para transformar uma nova ação em um comportamento automático. Ao longo desses meses você vai, primeiro, reeducar seu corpo com escolhas alimentares mais conscientes, reorganizar sua mente com pensamentos positivos e renovadores, reforçar sua fé com versículos diários e desafios espirituais, criar disciplina emocional, aprendendo a lidar com as quedas sem abandonar o caminho. A mudança verdadeira precisa de repetição com intenção. Por isso, 189 dias não são castigo, são cuidado. O espaço necessário para começar. E aqui entra agora a instrução. Você não precisa ser perfeito nesses 189 dias, você só precisa ser persistente. Vai haver dias em que você não vai conseguir fazer tudo, em que você vai escorregar, vai sentir vontade de desistir, e tudo bem. Esse plano foi construído com espaço para recomeços, porque Deus também age na nossa fraqueza. Mas ele diz, 2 Coríntios 12, 9, minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meu irmão, você deve perceber que não é tão difícil viver esse momento de aprendizado, de desenvolver relacionamento com Deus através da sua devoção a Ele. Missionária Roseane, a paz do Senhor, amém? Começamos desde 10 horas, missionária, quero pedir perdão, comecei no outro, começamos em Pastor Francisco Pinheiro e EAD. Aí eu não vi, quem viu aqui foi a missionária, eu tive que parar lá e vir para cá. Então essa live ela teve um começo já, desde 10 horas.
Aí para você poder pegar o início, eu ver esse momento aí. Mas vamos dar continuidade aqui, depois você volta lá e recomeça. Então aqui você vai aprender que errar não cancela seu propósito. Que cair não encerra sua jornada. Que um dia ruim não anula tudo o que você já venceu. Você só precisa levantar e continuar. Então, disciplina é um presente que se desenvolve. A palavra disciplina pode parecer dura, mas ela é uma aliada maravilhosa. Ao longo dos 189 dias, ela se torna parte do seu caráter. Você vai descobrir que ter horários mais equilibrados traz paz. Se alimentar melhor, melhora a sua disposição e clareza mental. Reservar um tempo para orar e meditar te deixa mais forte emocionalmente. A disciplina é uma expressão de amor próprio e gratidão a Deus. É quando você escolhe cuidar de si mesmo, mesmo sem vontade ou motivação, porque você entende que vale a pena. Um processo não um evento. Muita gente quer mudança rápida, mas emagrecer com propósito é um processo lento e profundo. Os 189 dias são a jornada para curar feridas emocionais ligadas à comida, autoestima e autocobrança. Construir relacionamentos saudáveis com o corpo, o espelho e a fé. Crescer em maturidade espiritual, ouvindo mais a voz de Deus do que a voz da ansiedade. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o seu início. O paciente é melhor que o orgulhoso. Então você vai perceber que todo o tempo eu estou falando sobre emagrecimento. Mas eu não me refiro a um emagrecimento humano, no conceito estético. Mas eu estou me referindo a um cuidado do templo, de um lugar que é templo e morada do Espírito Santo. Você deve cuidar para que as gorduras, essas gorduras que vêm através da alimentação, que são maléficas, que causam câncer, problemas no seu organismo, com essa continuidade nesse processo que você vai desenvolver dentro desse 189 dias, você vai perceber que a sua saúde física deve estar alinhaçada com a sua saúde espiritual. O seu corpo físico, ele deve estar ajustado com o seu corpo espiritual. Assim como Jesus Cristo e a palavra são um só. O seu corpo físico e o seu corpo espiritual, eles devem andar juntos. Porém, o corpo físico, a carne, a matéria, ela não pode ter força suficiente para que o seu corpo espiritual ele não permaneça. Então você precisa desenvolver essa habilidade de mortificar a carne e alimentar o espírito. Então esses 189 dias que você vai começar comigo a partir de segunda-feira, não se trata de um jejum, um emagrecimento, vou deixar meu corpo bonito. Não. Você vai deixar seu corpo num estado onde você vai ter a alegria de receber o Espírito Santo. Você vai preparar a casa. Assim como a dona de casa, ela prepara a casa para receber convidados, faz uma boa alimentação para receber seus convidados, você vai fazer a mesma coisa. Você vai cuidar do seu corpo durante esses 189 dias para receber o Espírito Santo.
E você vai estar com hábitos saudáveis, alimentações saudáveis, jejuando, não da forma de deixando de se alimentar. Você não vai deixar de se alimentar. Você vai ter seu café da manhã, você vai ter seu almoço, você vai ter sua janta normal. E no processo, com o passar do tempo, você vai perceber que o seu corpo ele vai chegar dentro do estado normal que você é. Porque você tem o seu corpo que Deus preparou para que você seja. Deus não preparou você, não trouxe você para ser, pegar a sua vida e transformá-la em qualquer coisa. Você é especial, você é importante para Deus. Cada dia que você vive é uma semente. Pense em um jardim. Você não joga a semente hoje e colhe amanhã. É preciso regar todos os dias, cuidar, proteger, até ver o broto, depois a flor e depois o fruto. Esse período que você vai ter comigo, durante esses 189 dias, a partir de segunda-feira, você vai perceber que o seu corpo físico, ele vai ter mudanças. Esses novos hábitos que você vai começar a ter, e você vai desenvolver, nos próximos 60 a 90 dias, não vai ser fácil para você. Mas depois vai se tornar um hábito. E depois desses 189 dias, você vai permanecer e vai permanecer. E muitas pessoas, vidas, serão restauradas, serão transformadas, serão levadas ao altar de Deus por causa do seu testemunho e não mais pelas suas palavras. Suas palavras não vai ter mais esse peso tanto quanto o seu testemunho, e o seu testemunho será verdadeiro. Então pense bem nisso aí. Assim é o seu corpo, assim é a sua fé, assim é a sua jornada. Você está preparando o seu corpo físico, juntamente se alimentando do alimento espiritual, que é a palavra. Você, com isso, vai atrair o Espírito Santo para você. Ele passará a habitar em você. Sua vida será transformada, regenerada. Você terá uma vida abundante. A estagnação vai embora. Todas as dores que você tiver na sua vida, não mais vai gerar sofrimento. Você permanecerá com as dores da vida, mas não terá mais sofrimento. Porque sofrimento já não vai fazer parte do seu cotidiano. Lembre-se disso. Então, anote aí. Anote no seu coração. Eu não preciso ter pressa. Anote isso aí. Eu só preciso continuar. Guarde no seu coração. Eu não preciso ter pressa. Eu só preciso continuar. O tempo é meu aliado, não meu inimigo. Tome nota. Cada escolha certa, mesmo pequena, honra a vida que Deus me deu. Esse plano foi construído com espaço para recomeços, porque Deus também age na nossa fraqueza. Mas Ele me disse, 2 Coríntios 12, 9. Minha graça é o suficiente para você, fraqueza. Então você pode. Então, um livro que eu acabei de escrever, é um e-book. Esse e-book está sendo publicado agora. Você pode adquirir pela internet. Ela diz assim: se você pode, por que não eu? Se você pode, por que não eu? Quantas pessoas olham para você e não dão valor a você? Quantas pessoas olham para você e dizem como é que ela chegou aonde chegou? Quantas pessoas não julgam você pela aparência? Não julgam você pelos seus hábitos, pela sua roupa que veste? Quantas pessoas estão equivocadas na mente a respeito de você? Construíram um caráter sobre a sua vida que você não é? Tem pessoas que elas não querem ver você progredindo, não quer que você avance,
não quer que você desenvolva. Ela quer que você permaneça na estagnação, na miséria, na pobreza, como moribundo, pedinte, se escorando em favores, se escorando em ore por mim, 6 horas por mim. Você tem potencial, meu irmão, minha irmã. Você tem potencial, você pode. Se todos podem, você pode também. Se uma pessoa chegou a ser médico, você também pode ser médico. Se uma pessoa chegou a ser juiz, você também pode ser juiz, não importa a idade. Se ela chegou lá, você chega. Se as multidões de pessoas que estão em sua volta estão prosperando em alguma área da vida, naquela área, se você quiser, você pode chegar lá. Por que você, não eu? Por que não eu? Por que eu não posso? Você pode, eu não posso. Você pode, você tem potencial. É só você querer. Desenvolva essa habilidade. Venha estar comigo durante esses 189 dias, a partir de segunda-feira. Essas introdutórias é necessário porque a partir de segunda-feira não vai ter mais as introdutórias. Eu não vou estar mais mostrando a importância, resumidamente, de todo esse processo que você vai viver comigo durante esses 189 dias. Pessoas novas vão chegar na live. Pessoas vão vir de muitos lugares e não vão entender, mas você que está começando do começo, você vai entender. E é através de você, através de hábitos que você vai mudar, através de uma vida abundante que você vai ter, através desse tempo comigo. As pessoas vão começar a olhar para você e vão começar a perceber mudanças boas e vão procurar saber o porquê. E você vai dizer, é porque eu estou num propósito. E esse meu, é propósito de emagrecer? Diz, não, você tem que entrar lá. Eu não estou assim com esse corpo aqui porque eu estou passando fome. Não. Você não precisa tirar seu café da manhã, você não precisa tirar seu almoço, você não vai precisar tirar sua alimentação da sua ceia à noite. Você só precisa se reeducar fisicamente e espiritualmente. Agora, se você pretende fazer o seu jejum, como eu faço, de 30 dias sem se alimentar, aí é algo entre você e Deus. O que eu estou propondo a você é uma jornada de 189 dias, fazendo com que você cuide do seu corpo físico e do seu corpo espiritual. E a partir daí você vai tomar decisões. A partir desse momento você terá a oportunidade de tomar decisões com lucidez, com transparência. Você não tomará decisões agora pela emoção, sendo impulsionado por pessoas. Quantas pessoas não mentiram para você? Você teve pessoas amigas, pessoas sinceras, leais a você, e você simplesmente desprezou porque ouviu uma história, uma mentira, uma fofoca. Quantas pessoas não mentiram para você a respeito de outras pessoas? Quantas pessoas não vieram com assuntos que você no final você vai perceber que, rapaz, eu acreditei naquela mentira. Como é que pode? Eu perdi meu amigo, minha amiga, aquela pessoa leal, que me honrava, e agora eu quero ela perto de mim, não consigo mais porque eu afastei ela de mim. Eu não tenho mais como buscar ela para perto. Mas através desse devocional, através desses 189 dias, até os seus amigos que ficaram para trás, que você desprezou, que você não valorizou, que você não quis mais eles, que eles não querem nem conversar mais com você, eles vão voltar, os verdadeiros. E os falsos serão identificados. E depois de eles serem identificados, eles não participarão mais da sua vida, na sua intimidade. Eles podem até no social estar com você, mas na sua intimidade, eles passarão a não estar mais fazendo parte. Porque você tomou uma decisão de ter um caráter íntegro, viver de uma forma correta e justa. E aprendeu aonde? Aqui, comigo. Essas palavras que você vai estar recebendo é apenas uma gota, como se fosse uma gota de água tirada de um grande oceano. Essas partículas de palavras de ensinamento, essas poucas palavras sábias que vocês vão receber durante esse período de tempo, foi tirado de um livro chamado a Bíblia Sagrada. E foi através desse livro, das Sagradas Escrituras,
que eu cheguei onde eu cheguei hoje. Ainda tem muita coisa ainda para acontecer na minha vida. Tem muitas mudanças que devem acontecer na minha vida. Mas só depende de mim. Das minhas atitudes, dos meus hábitos. Da minha forma e maneira de ver a vida. De como lidar com as pessoas e tratar com as pessoas. Não tratando as pessoas como coisas e como objetos. Descartando no momento que elas já não lhe servem mais. Não estão mais acessíveis. O serviço delas para nós. Descartamos e assim não damos importância alguma. Tome cuidado com a sua palavra. Tome cuidado com o que você fala para as pessoas. O que você fala ecoa e essa palavra não volta mais. E tudo que você falou ecoou. Esse som que nunca mais vai voltar. Mas ela vai produzir frutos. Os frutos virão das palavras que saem da sua boca. E você vai comer desses frutos. Sejam frutos bons ou ruins. Você vai comer de todos. Quando você comer dos frutos bons, você vai lembrar que você foi uma pessoa que teve misericórdia, amabilidade. Você teve um coração contrito na presença de Deus. E quando os frutos ruins vierem, é para você refletir e você aprender com eles. Vai comer, vai passar, mas é rápido. É como o povo saiu do Egito, passou pelo deserto e chegou na terra prometida. Esses 189 dias vai tirar você do Egito, vai tirar você do mundo. Vai colocar você numa peregrinação espiritual comigo. E no final você estará no lugar. Você receberá o maná de Deus. Que nunca mais você vai deixar de querer tê-lo no seu dia a dia. Amém? Então vamos continuar aqui. Eu acredito que já estamos quase encerrando. Eu preciso que você tome nota de tudo, né? Você vai preparar agora o seu coração. Você deve preparar esse terreno, né? Que está precisando de cuidados. Lá em Provérbios capítulo 21, versículo 5, vai dizer que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba em destruição, em ruína. Então agora você vai preparar o seu corpo, essa terra, esse lugar que veio do pó. Esse templo e morada do Espírito Santo veio do barro. E não foi por som. A nossa vida não veio pelo som, pelo verbo, pela palavra. Haja luz, separação de águas e águas. Tudo Deus criou pela palavra, pelo verbo. E eu e você não. Fomos moldados com as mãos de Deus. E não foi com o verbo, o som, mas foi com uma brisa suave. O sopro de Deus. Deus não falou, Ele soprou. E você é essa pessoa de Deus. Essa pessoa especial, incrível. Que as pessoas não conseguiram enxergar isso em você, mas o mundo não consegue. Mas com esse período de tempo que você estiver comigo, você vai conseguir receber essa presença que eu estou recebendo agora. Nesse momento. Deus desceu uma graça agora na minha vida. Ele soprou. Um sopro. O sopro do poder de Deus chegou nas narinas de um boneco de barro. Como é que pode, irmão? E quando ele tocou nas narinas de um boneco de barro, e ele começou a penetrar, começou a dar vida a cada lugar que ele foi passando o ar, esse sopro. Ele foi penetrando no corpo e chegou no órgão chamado pulmões. Os órgãos, aquilo que era barro se tornou carne, irmão. E o primeiro homem era a imagem e semelhança de Deus. Tudo era perfeito, tudo era bonito, tudo era maravilhoso. As palavras benditas. Mas depois do pecado, observe, as palavras já não são mais palavras bonitas. Você vai assistir um filme hoje,
é pornografia, palavrões. Chega dentro da casa das pessoas, as pessoas falando palavrões, palavras feias. Não existe mais a poesia de Deus no coração, nem na mente, nem nos lábios das pessoas. Mas nesse propósito, você vai preparar o seu coração, essa terra, esse lugar santo. O Espírito Santo vai habitar dentro de você de uma forma poderosa. Então toda boa construção começa com os alicerces firmes. Antes de dar o primeiro passo nessa jornada, é preciso preparar o coração, a mente, o ambiente. Cuidar da casa interior e da casa exterior. Começar com a estrutura te ajuda a não desistir na primeira dificuldade e te deixa mais consciente dos porquês que trouxeram até aqui, que te trouxeram até aqui comigo. Olhando com verdade para o seu ponto de partida. Antes de seguir em frente, pergunte a si mesmo. Até segunda-feira você precisa estar refletindo sobre essas minhas palavras. Por que desejo emagrecer? O que me impede de cuidar de mim como eu mereço? Quais pensamentos tenho sobre meu corpo? Quais hábitos precisam ser transformados? Como está minha fé? Ela me impulsiona ou está adormecida? Você precisa responder essas perguntas com sinceridade. Não o que vai acontecer, é a sinceridade. Você deve perguntar a si mesmo. Esse momento de reflexão é fundamental porque só se transforma o que é encarado com verdade. E aqui não há espaço para culpa, só para clareza. Essa jornada começa com acolhimento e não com cobrança. Eu sugiro que você leia o Salmo 139, sobre a identidade, valor e cuidado divino. Criando um ambiente favorável dentro e fora. Para florescer, a semente precisa de um solo saudável. O mesmo vale para você. Cuide para tirar a angústia, o ódio, o rancor, a mágoa, a falta de perdão, a ira. Comece a trabalhar esse ambiente emocional. Desapegue da comparação. O seu ritmo é único. Não se compare com ninguém. É você e Deus. Pratique o perdão. Considere consigo mesmo. Você não está recomeçando. E isso já é vitória para você. Peça ajuda. Compartilhar a jornada com alguém de confiança fortalece. Procure pessoas que respeitem você, que admiram você, que trata você com respeito. Se você não tem essa pessoa que lhe trata como você é, com respeito, não fale a sua vida para ela. Não fale a sua vida para as pessoas que não lhe respeitam, que não querem bem, sem palavra ferina, sem palavra de maldição, sempre botando você para baixo, sempre você não tem valor algum, tudo que você faz não tem valor. Seus hábitos, sua conduta com elas são sempre desprezadas. Elas sempre têm uma palavra negativa contra a sua vida. Então se afaste dessa pessoa durante esses 189 dias, porque ela vai lhe atrapalhar na sua jornada. Embora que na caminhada essa pessoa poderá ser alguém que vai estar caminhando com você. Bote ela para entrar também nessa jornada junto com você, essas pessoas negativas, pessoas que botam você para trás. Convide elas a entrar nessa jornada junto com você, mas ela na casa dela e você na sua casa. Um ambiente físico. Organize sua cozinha. Se você é mulher ou homem, não importa. Retire os alimentos ultraprocessados ou que te fazem mal. A partir de segunda-feira, seus hábitos alimentares têm que mudar. Deixe à sua vista o que te ajuda. Deixe na sua casa frutas, bem higienizadas, para que você naquele momento você possa ter acesso a ela,
Você tem a água acessível, você tem que tomar água, você tem que ter uma Bíblia aberta o tempo todo para estar meditando na palavra de Deus. Então esse ambiente físico você deve organizar a partir de hoje, a começar a se preparar para segunda-feira. Reserve um cantinho de oração ou pausa, um lugar na sua casa que você só fique só você e Deus. Pode ser simples, uma cadeira, ou uma vela, uma música de fundo, não sei. Procura um momento para você ter com Deus. Ambientes moldam decisões. Quando você cuida do que está ao seu redor, fica mais fácil permanecer firme naquilo que você escolheu para você. Então, finalizando, o que você vai precisar para partir de segunda, começar comigo a partir de segunda-feira? Você não precisa de nada caro ou complicado, mas alguns itens podem facilitar a tornar o processo mais prazeroso. Você precisa de algumas coisas. Primeiro, você precisa de um caderno ou um diário. Compre, adquire ou pegue em algum lugar. Você precisa de um caderno ou um diário para você anotar as metas, reflexões e emoções e orações. Então, todos os dias você vai fazer um diário junto comigo. Você na sua casa, no seu lugar, todos os dias você vai anotar o seu dia. Todos os dias você terá suas anotações. Então, você vai ter que ter sua garrafinha de água. Para quê? Para lembrar de hidratar ao longo do dia. Você precisa tomar água durante o dia. Cuidar do seu corpo. Você vai precisar de uma Bíblia. Se você não tem uma Bíblia física, manda os seus comentários aqui. Ah, pastor, eu não tenho uma Bíblia. Vamos ver se a gente consegue uma Bíblia para você. Mas você pode também usar o aplicativo no celular. Existe Bíblia de aplicativo. Para você meditar nos versículos diários que você vai receber a partir de segunda-feira. Você precisa de um relógio ou um despertador para criar horários fixos para oração e refeições. Você vai começar a criar um hábito de você acordar de manhã, ter o seu devocional, sentou na mesa para comer, você tem que orar pela comida, o almoço, na sua ceia. Todo momento que você for se alimentar, você tem que lembrar de fazer uma oração, dando graça a Deus. Assim como Jesus deu graça e multiplicou 5 pães e 2 peixes, sua vida será também abundante. E você precisa de uma lista de compra básica. Você precisa planejar com antecedência suas refeições naturais. Vou deixar uma dica aqui. Escreva uma carta para si mesmo, com o que você espera ao final desses 189 dias. Guarde e releia no último dia junto comigo. Você vai se surpreender com a sua própria evolução, com o que Deus fez na sua vida. Oferecendo a Deus o início dessa jornada. Então, antes de começar, entregue tudo a Ele. A partir de segunda-feira, você vai entregar a Deus as suas metas, suas lutas, suas limitações. Ore com sinceridade. Senhor, eu coloco diante de Ti essa jornada. Tu conheces a minha história, minhas dores e os meus desejos. Me dá força nos dias difíceis, sabedoria nas escolhas e paz no processo. Eu não quero caminhar só, eu quero caminhar contigo. Me ensine a honrar o templo que é meu corpo, em nome de Jesus. Amém. Então essa oração que você deve ter, deve fazer, esse aqui é o modelo, você vai orar do seu jeito. Então comece leve, comece intencional. Não espere estar pronto. Não espere tudo estar perfeito. Comece com o que você tem agora, com fé suficiente para dar o primeiro passo. Você já preparou o seu coração? Agora é hora de começar a plantar. Então, meus irmãos, a partir de segunda-feira, não esqueça. Eu estou fazendo essas lives introdutórias. É necessário.
Compartilhe com seus irmãos, seus amigos, principalmente essa live de hoje. Ela foi dividida, eu vou tentar juntar essas duas lives, fazer parte A e parte 1 e parte 2, tentar botar no Face. Ela foi muito boa essa live de hoje. Compartilhe com seus amigos, irmãos, amigos da igreja, com pessoas que você quer que elas tenham uma aproximação mais com Deus. Isso aqui não se trata de religião, de igreja, católico, evangélico, espírita. Aqui não se trata de nenhuma religião. Não vai ser tratado falando para levar a pessoa para dentro de uma igreja, não. Aqui é um relacionamento que você vai criar entre você e Deus, fazendo o seu corpo templo e morada do Espírito Santo, você tendo comunhão com Deus, e você vai começar a tomar decisões que vai influenciar no seu futuro e vai tirar você da estagnação, de momentos difíceis, dolorosos, de sofrimento. Dores virão, surgirão sempre, sofrimento jamais. Amém? Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor. A primeira parte está lá em PR, Francisco Pinheiro, IEAD. Aí você coloca entra lá e você vai encontrar a primeira parte da live de hoje. Amém? Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Shalom, Adonai, Ebenezer, Maranata.